Ler do 1 até o 3. Hoje vamos meditar um pouco sobre a família de Abraão. Gênesis capítulo 12, 1, 2 e 3. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. E o quê? Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas, abençoadas. Quantas famílias? Todas as famílias da terra. Não é da lua, não é de Marte, não é de Júpiter, é do planeta Terra. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez orar e suplicar para que o Senhor fale conosco à luz da tua palavra nessa manhã de domingo, Pai. Nós mais uma vez reafirmamos e confessamos a nossa fé e a nossa completa e absoluta e restrita dependência de Deus. Nos ensina a nos posicionar em Cristo para desfrutar de todas as bênçãos para a nossa família, Pai. Assim como Abraão, que viveu o propósito do Senhor para a família dele, nós cremos no propósito de Deus com as nossas famílias também, Senhor. E independente de circunstâncias, independente, Senhor, de situações momentâneas, o Senhor continua sendo Deus sobre os nossos lares. Aquilo que porventura esteja fora do nosso controle, permanece no teu controle. Por isso, Senhor, traz paz, traz alegria, traz confiabilidade na tua palavra e nas tuas promessas sobre as nossas casas, nossos lares. Nós continuamos a acreditar e a agradecer que todas as famílias da comunidade Ohana são famílias benditas, em nome de Jesus. Por isso, nos instrui, nos traz luz, nos traz orientação para a nossa família nesses dias que vivemos hoje. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem nunca ouviu ou assistiu alguma coisa com relação a Abraão, a sua história, a sua caminhada e também a sua família? E Deus o chamou quando ele já tinha 75 anos. Então não era um jovenzinho, já era um homem vivido, experimentado, mas que recebe um chamado de Deus, um desafio de Deus, de realmente começar uma história que está sendo reverberada e influenciando até os dias de hoje, porque assim como todas as outras famílias, ele morava em Ur dos Caldeus, não tinha nada a ver, não existia ainda a questão de aliança, de promessas. Deus inicia tudo em Abraão. E aí ele diz: Abraão, sai do meio da tua
Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E aqui existem alguns passos que Abraão teve que dar, literalmente por fé, e que ele influencia até nós nos dias de hoje, em pleno século 21, a também darmos passos semelhantes de fé como o de Abraão. Porque quando ele diz sai da tua terra, era cultural, era aquilo que os familiares, antepassados de Abraão viviam, de servirem outros deuses, de não ter apenas a crença de um único Deus, mas todos os caminhos levam a Deus, e podemos levar a vida como a gente quer e bem entende, e toda aquela cultura que havia na terra dos caldeus, Deus queria separar Abraão daquela cultura e começar a inserir na terra uma cultura que seria a cultura do reino dos céus. E perceba que ele começa trazendo essa cultura do reino dos céus, focado em uma família. Por isso, até hoje, o maior alvo do nosso inimigo é a nossa família. Desde o princípio, lá em Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva e colocou eles no melhor lugar, um pedaço do céu na terra, que era o jardim do Éden, e que aí vocês já conhecem a história, que Adão e Eva deram mole para a serpente e tudo mais o que aconteceu, e foram expulsos do paraíso, mas enfim. Mas desde o princípio, Deus sempre teve propósitos com a família. E não foi diferente quando ele começa a estabelecer a cultura do reino na terra através de uma família. E ele pega uma família com fatores limitantes, porque Sara, sua esposa, era estéril, não podia ter filhos. E Deus já começa dizendo que ele seria grande, que ele seria pai de nações. E como é que um homem já de certa idade vai acreditar numa promessa dessa, humanamente falando? Ele poderia dizer, eu estou ficando doido, estou ouvindo vozes, isso é coisa da minha cabeça, deixa eu ficar aqui na minha zona de conforto, eu tenho o meu trampo, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, final de semana rola um churrasquinho, um pagodinho, e está tudo certo. Está ruim, mas está bom. Deus falou, sai disso tudo aí. Sai do meio da tua parentela, sai do meio dessas coisas, porque eu vou te levar para uma terra que tu não conhece ainda. Um novo destino. E é isso que Jesus faz quando ele entra na nossa vida e na nossa família. Ele nos separa, ele nos dá propósito e ele aponta um novo destino para a história da nossa vida. Mas nós precisamos entender que isso são princípios. Lá em Gênesis 2:24, desde o princípio Deus já estava estabelecendo famílias. Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, vai formar a sua família. E por que hoje a humanidade está vindo no sentido contrário, desconstruindo famílias? O próprio homem, a própria mulher vindo no sentido contrário do que Deus estabeleceu. Esse meu amigo disse, pastor, daqui a pouco não vai ter mais filho, porque o negócio está andando para um lado que não vai ter mais, não vai ter mais criança. Eu falei, não, mas vai ter os remanescentes ainda. Porque o plano original de Deus são as famílias. E Abraão
creu e Abraão começou a andar e rompeu com a sua terra, ele rompeu com a sua parentela e ele começou a caminhar pela fé num destino que Deus lhe havia falado. Muitas vezes nós queremos caminhar por aquilo que os nossos olhos podem ver, nós queremos caminhar por aquilo que o nosso coração quer sentir, mas Deus sempre nos ensinou que nós que somos nascidos de novo, precisamos aprender a caminhar pela fé. Não é por vista, mas é por fé. E nós caímos no erro quando nós queremos insistir em caminhar pelo que vemos ou caminhar pelo que sentimos. E como o povo de Deus é roubado, porque como é que eu vou caminhar pela fé se nem sequer eu conheço da palavra? Não existe fé sem palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Se eu não conheço a palavra de Cristo, eu não posso dizer que eu tenho fé. Por isso eu insisto, se você já iniciou os cultos familiares uma vez por semana com a tua família, parabéns. Se você não começou, eu quero te encorajar, eu quero te incentivar. Comece. Será que é tão difícil uma vez na semana vocês pararem com tudo, desligar a televisão, desligar celular e botar todo mundo numa mesa ou no sofá da sala e dizer, gente, vamos abrir a Bíblia aqui, vamos ver o que o pastor está falando sobre família, vamos orar, você maridão, sacerdote do lar, ore, depois a esposa sábia, cheia do Espírito Santo, ora também com os seus filhos. Cara, isso vai mudar o ambiente da tua casa. Isso não tem dinheiro que pague. E será que é tão difícil assim? Não, né? É só ter um pouquinho de disciplina, um pouquinho de vontade, um pouquinho de desejo para viver o que Deus tem dado para nós aqui na Ohana, gente. E Deus encontrou algumas resistências também com Abraão e a sua casa. E aí o que Deus teve que fazer? Teve que chegar a mudar o próprio nome deles. Para que o negócio começasse a romper para a família de Abraão. Gênesis 17, 4 e 5. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Abrão significava pai exaltado. Deus teve que acrescentar uma consoante no nome de Abraão, que foi o H, para se tornar Abraão, que significa pai de nações. Bota para nós aqui é o Vitor, né? Felipe Júnior, nome de cantor sertanejo. Nós cantamos hoje um reguezinho na primeira música. Não cantamos? Yahvé. Então o nome de Deus em hebraico está aqui, ó. Yahvé não tem, o hebraico não tem vogal. Então a gente lê Yahvé. E a palavrinha, a consoante, né, a letra rei, que é esse Hzinho, foi acrescentado em Abraão. E aí ficou Abraão, que é pai de nações. E de Sarai, ele acrescentou o H, o nome de Deus, e ficou Sara, que significa princesa. Então perceba como Deus, ele trabalha nos detalhes. Para mudar o nome e a identidade de Abraão e Sara, ele acrescentou o próprio nome dele no nome da família de Abraão e Sara. Então passaram eles a se comunicar, em vez de falar, ô pai exaltado, pai brabo, pai de multidões, vem aqui, está na hora do café, já estou indo, minha princesa.
Porque ela, obviamente, como princesa, geraria vários príncipes e reis. Mas nós estamos falando aqui de um casal de idosos, onde a mulher ainda era estéril. Deus quer começar a romper coisas grandes do céu e do reino dele dentro da nossa casa a partir do momento que a nossa comunicação, o nosso diálogo começar a ser o diálogo e a comunicação do céu. Amém. Veio de você chamar os teus filhos de endiabrados, encapetados, pestes. Começa a chamar teus filhos de abençoados, príncipes, poderosos. Começa a trazer o reino do céu sobre a vida dos teus filhos. Presente de Deus, por mais que às vezes você tenha vontade de matar um. Começa a trazer as palavras do céu para dentro da tua casa. Tão feio chamar palavrão, gente. Ainda mais para gente que é do povo de Deus. Aí às vezes está o vizinho, os crentes já estão se pegando lá, estão fechando o pau. Uma baixaria. Aí domingo sai tu com a Bíblia debaixo do braço, pagando de santarrão para vir no culto. Não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito, viu gente? Porque a igreja é um grande hospital. Quem está aqui é porque está em tratamento. Estamos sendo curados e restaurados, amém? Mas vamos trazer a comunicação do céu, a linguagem do céu para dentro da nossa casa. Se tiver com muita fome, faz a oração do missionário faminto. Senhor, que esse rango não faça mal, mas faça bem, em nome de Jesus, amém. E vai comer. Também não vai querer fazer a oração do apóstolo Pedro, que fica meia hora, a comida já esfriou, a criança chorando, a mulher com um bico desse tamanho, e você quer trazer o que para dentro da casa? Ira. A terceira guerra mundial. É só agradecer pelo alimento, gente. Senhor, as criancinhas da África que estão passando fome, estão morrendo, meu Deus. Gente, é só para agradecer pelo alimento. Tem um pouquinho de sabedoria. Amém? Quer orar mais? Vem aqui para a igreja todo dia, de segunda a sexta, tem oração da manhã. 6h30 e 7h30, tu vai poder orar bastante. Segunda a sábado. Eu pensei no sábado e falei na sexta. Segunda a sábado e domingo antes do culto tem oração com a irmã Márcia. Então oração não falta. Aí o cara quer orar tudo na hora da refeição. Me ajuda. Como falta sabedoria para o povo de Deus, gente. Então, da mesma forma que Deus mudou a linguagem dentro da casa de Abraão, eu creio que Deus quer mudar a linguagem dentro da nossa casa. Porque a linguagem não é só falar, até porque Paulo vai dizer que a esposa que não tem que tem o marido não crente, ela vai ganhar um marido sem falar nada. Só no seu santo proceder. Eu já fiz oração com um marido que tinha quase 1,90 m de altura, que foi entregar a vida dele para Jesus lá na igreja que a gente congregava, só por causa do santo proceder da... Ele falou, eu quero o Jesus da minha esposa. Eu não quero mais trair ela, não quero mais estar na bagunça, não quero mais mentir para ela, eu quero entregar minha vida para Jesus, que ela... Sério. Chega de mentir para ela, chega de enganar ela. Ela nunca falou nada. Apenas com o seu santo proceder. Hoje a gente quer bater boca, quer mostrar que tem razão, quer fazer briga de braço para ver quem que vai ter mais força. É lógico que são as mulheres que sempre têm razão. Amém.
Pausa para uma aguinha. Ai. Deus quer mudar a linguagem dentro da nossa casa para que a gente comece a trazer os céus para dentro da nossa casa. Amém, queridos? Há poder da vida e da bênção, ou da morte, da maldição na nossa língua. Então cuida, pensa 2 vezes o que tu vai falar. Às vezes uma palavra vai machucar mais do que você ter uma agressão física. Então cuida o que tu vai falar para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos. Deus teve que virar essa chavezinha no relacionamento de Abraão e Sara. E mesmo assim ela continuava duvidando, né? Porque quando ela ouviu os anjos falando com Abraão por detrás da cortina, ela começou a rir, não de alegria por causa da promessa, mas de olhar para ela própria e dizer: eu já sou uma senhora de mais de 90 anos, estéril, e os caras estão dizendo para Abraão que eu vou ser mãe. Aí é palhaçada, é impossível. E ela riu por incredulidade do que ela tinha certeza que não iria viver. E Deus falou: eu já tenho até o nome para o teu filho, ele vai se chamar Isaac, que significa sorriso. Porque quando você tiver lá, os seus mais de 90 anos, estiver abraçando e amamentando esse neném, tu vai rir para valer, mas não será de incredulidade, vai ser de alegria, de regozijo, de júbilo, porque a palavra que eu prometi, a promessa que eu dei, eu vou cumprir. Amém. E óbvio que foi um processo. Nós vivemos uma cultura do imediatismo, a gente quer tudo para ontem. Não, Deus prometeu, é para hoje. Ao tempo favorável, nós vivemos esse tempo favorável. Mas há um processo onde Deus está trabalhando e moldando o caráter dele nas nossas vidas. Ele chamou Abraão, ele tinha 75. Quando é que Isaac nasceu? Quando ele tinha 100. Ou seja, passaram-se 25 anos. Para Deus faz diferença essa cronologia? Não, porque Deus é eterno. Agora, quem precisava ser tratado era Abraão e Sara. E no meio do caminho ele desanimou, quase desistiu, ficou dodói. Poxa Deus, não quero nem sair de casa mais, porque o Senhor prometeu que eu seria pai de multidões, e o único filho que eu tenho é o do meu servo ali. Eu falei: segura a onda. E a gente sabe que no meio do caminho, Sara, né, disse: olha, tenha filho com a minha Agar, ela é fértil, ela pode dar filho, eu não posso. E aí veio Ismael, e a gente conhece toda a cultura histórica até hoje, né, desses povos. São inimigos mortais dos judeus até hoje, por causa da precipitação de Sara. Deus não tinha dado a promessa que ela seria mãe? Sim ou não? E se cumpriu. Mas Deus teve que tirar ele da tenda dele, da casa dele, e dizer: olha as estrelas dos céus, vê se você pode contá-las. E muitas vezes a gente faz uma interpretação muito rasa desse episódio, desse texto, e achamos que ele saiu contando matematicamente as estrelas. Não. O contar ali do hebraico original é contar a história. E Deus contou a história do Evangelho de Cristo para Abraão muito antes do próprio Jesus vir. Mas foi quando ele creu nessa mensagem. Se eu creio nessa mensagem, e aí ele foi justificado por Deus, e Deus lhe deu não só Isaac, mas nações vieram de Abraão. Toda aquela região da Palestina, da Ará, todos eles respeitam muito, porque Abraão foi pai de todos eles. Porque Deus cumpriu na vida de Abraão as suas promessas.
Gálatas capítulo 3, verso 6 ao 8. Gálatas capítulo 3, versículo 6 ao 8. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé quem? Os gentios, ou seja, nós que não somos judeus. Pré-anunciou o quê? O evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Em ti serão abençoadas todas as famílias. Então, todos os que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador estão debaixo dessa promessa, e nós somos famílias abençoadas por causa da nossa fé em Jesus. Amém. Dá uma puladinha aí no Gálatas 3,16. Vá ao versículo 16. Ora, as promessas foram feitas para quem? A Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, a nossa fé em Cristo nos habilita e nos dá acesso a todas as bênçãos que Deus estabeleceu a respeito de Abraão e aqueles que viriam da fé dele. Então, não deixa o inimigo colocar na tua cabecinha que a tua família não é de Deus. Não, acho que esse problema que a gente está passando é porque Deus não está conosco. Não bota minhoca na tua cachola. Amém? Deus é o Deus da tua família. E vocês já estão inseridos dentro desse tempo e desse processo. Só que as coisas aceleram quando nós permitimos que Deus trabalhe. Quando você quer fazer as coisas, Deus fala, opa, quer fazer, faz. Eu só vou poder fazer quando tu permitir que eu faça. Tu quer fazer, Sara? Faz. Vai tomar na cabeça, mas quer fazer, faz. Vai deixar eu fazer, Abraão? Então tá. E aí com 100 anos o velhão teve o filho tão prometido que foi Isaac. Por isso que ele é considerado o pai da fé. Romanos capítulo 4. Vamos ler do 16 ao 25. Romanos 4, 16. Ao 25. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, os judeus, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constitui, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, olha que coisa linda,
esperando contra a esperança. Creu, teve fé, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, fez o quê? Se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado, atribuído para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossa causa, por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, Paulo, na sua carta magma, no suprassumo dos evangelhos, para mim é a carta de Paulo aos Romanos, ele vai trazer como um exemplo de fé a história da família de Abraão. Amém? Deixa eu ler para você esse mesmo texto na mensagem aqui, ó. Ouça com atenção. É por isso que o cumprimento da promessa de Deus depende inteiramente da confiança que depositamos nele e em seus caminhos, e de que o aceitemos e a tudo o que ele faz. A promessa de Deus chega como um presente. É o único modo de garantir a participação nela. Tanto os que guardam as tradições religiosas, quanto aos que nunca ouviram falar delas. Porque Abraão é o pai de todos nós. Ele não é o nosso pai racial. Isso seria ler a história de trás para frente. Ele é o nosso pai na fé. Chamamos Abraão de pai não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Não é o que lemos nas Escrituras que Deus diz a Abraão: farei de você pai de muitos povos. Abraão foi primeiro chamado de pai e depois se tornou pai porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer: levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer algo à existência a partir do nada. Não havia esperança, mas Abraão creu, decidido a viver não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Assim foi feito pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou: você terá uma grande família, Abraão. Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo: sem chance, este corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente sobre a promessa de Deus, com questionamentos. Em vez disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus, certo de que ele cumpriria o que tinha dito. É por isso que se diz: Abraão foi declarado justo diante de Deus ao confiar que Deus o justificaria. Mas não é só Abraão, o mesmo acontece conosco. O mesmo é dito a respeito de nós, que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida, quando de igual modo não havia mais esperança. O Jesus que foi crucificado nos fez aceitáveis diante de Deus e nos tornou justos perante Deus. Que coisa linda! Amém? Que essa fé
que Deus encontrou em Abraão, que essa confiabilidade nas promessas de Deus possam estar enchendo o teu coração nesse mês de novembro, para que você aprenda a depender completamente do amor e da bondade de Deus por sua vida e a sua família. Pare de achar que Deus não te ama, pare de achar que Deus está irado com você, que quando as coisas saem do controle você já acha que é um castigo. Deus, para com essas neuras, pelo amor de Deus. Deus está trabalhando dentro do teu coração para que você seja forjado no caráter de Cristo, para que você se torne cada dia mais semelhante à imagem do Filho de Deus. E as pessoas, quando olharem para a tua vida e para a tua família, vão dizer que vocês são abençoados por Deus. Jesus está na vida de vocês, Jesus faz parte da casa de vocês, por isso que vocês têm esse brilho, por isso que vocês têm essa paz, por isso que vocês têm essa alegria. Não é porque tem dinheiro, não é porque tem saúde. Deus dá tudo isso, Deus dá saúde, Deus dá dinheiro, mas tudo isso é supérfluo quando nós descobrimos que a verdadeira riqueza da nossa família, a verdadeira fonte da vida para a nossa família e para a nossa vida é o Filho de Deus. É a pedra fundamental, é a pedra angular, é aquela que os religiosos falam, não, nós não queremos saber de você. Mas nós estávamos em ruínas, destruídos, e nós falamos, Jesus, Tu vai ser o fundamento da nossa casa. Tu vai ser o alicerce do nosso lar, dos nossos princípios e valores. E assim Deus está construindo uma linda e abençoada casa, lar, família, a qual é a tua e a minha. Feche os teus olhos por um instante. Eu quero orar com você nessa manhã para que a fé seja o teu firme e fundamento em Jesus, para que nós possamos viver a cultura do reino aqui na terra. Na década dos anos 90, 2000, muito se falava sobre um avivamento. Eu já ouvi muitos profetas, homens, mulheres de Deus, pregadores, dizendo, olha, há uma promessa de Deus para o Brasil, que o avivamento virá do sul. Os gaúchos já não se acham, né? Che, é por lá mesmo. Mas eu creio que esse avivamento, ele só vai ser real quando começar dentro da nossa casa. Não precisa de um grande profeta, não precisa de um grande pregador, não precisa de um grande avivalista. Precisa de um homem e de uma mulher, de um casal, que tenham vida com Deus, que amem e tenham prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. Deus só precisa de um casal que creia na sua palavra, que ore pelos seus filhos, que ensine um caminho, que eduquem os seus filhos no caminho que eles devem andar, chamado Jesus Cristo. E eles, quando crescerem, irão mais longe do que nós, porque eles serão apaixonados por Jesus. Eles conhecerão a Jesus, não uma religião, não regras, não aquilo que é pecado e aquilo que é santo. Ninguém vai precisar ensinar eles nesse sentido, porque eles saberão, eles discernirão o que é certo e o que é errado. Ninguém vai precisar dizer para eles, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm, e nós não nos deixaremos nos dominar por nenhuma delas. Nós não temos uma religião, mas nós temos um relacionamento com o Criador. Nós nos relacionamos com Ele através do Seu Filho Jesus. Nós não olhamos para a nossa performance, mas nós olhamos para aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelhos
é a nossa fé. A pessoa que se põe acima da influência do mundo é porque acredita que Jesus é o Filho de Deus. Nós herdamos essa fé de Abraão. E o mesmo Deus que operou milagres, que operou coisas sobrenaturais na vida de Abraão e Sara, é o mesmo Deus que quer operar maravilhas na tua vida, operar maravilhas no teu casamento, operar maravilhas na vida dos teus filhos, porque a tua família é projeto de Deus. Não desista da tua família, não queira pegar atalhos, mas eu quero te encorajar a viver as instruções, os princípios e valores do reino de Deus dentro da tua casa. O resultado virá, os frutos virão, e as nações vos chamarão felizes. As pessoas reconhecerão que você e a sua família são abençoados por Deus. Para de ficar exigindo perfeição da tua família. Para de querer exigir perfeição do teu marido. Para de ficar exigindo perfeição da tua esposa ou dos teus filhos. O nosso Pai não exige essa perfeição de nós, porque o Filho perfeito dele já pagou um preço impagável pelas nossas vidas. Ao invés de exigir e de cobrar, ame. Ame a tua família como Cristo nos amou. Ame o seu lar. Se alegre, se regozije, celebre com as mínimas coisas. Comece a enxergar Deus nos detalhes. Porque o mesmo Deus que foi com Abraão é o mesmo Deus que é com a sua vida. E como ele disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Até hoje, o mundo faz guerra com Israel, só por causa desse pequeno pedaço de terra que ele mostrou a Abraão há tantos anos atrás. Mas Deus deu para os descendentes de Abraão. E é de lá que Apocalipse fala que Jesus reinará. É de lá que ele vai se levantar do seu trono com o seu cetro de justiça. E nós o serviremos para sempre. Por isso, nessa manhã, como Abraão, creia no chamado de Deus para você e a sua família. Creia na bênção de Deus para a tua família. Para de só enxergar os problemas, os defeitos, as dificuldades, e comece a enxergar a bondade de Deus, a beleza de Deus, a graça de Deus. Em nome de Jesus.